Bem-vindo quem está chegando aqui para assistir esse vídeo. Essa, na verdade, é a reprise da live sobre o que é e o que não é constelação familiar. Eu estou começando a live agora, esperando as pessoas chegarem. E se você está vendo esse vídeo gravado, né, você pode acompanhar também como que vai ser esse bate-papo. Então, bem-vindo a todo mundo que está chegando. Márcia, Ingrid, Perla, Eliane, bem-vindos todos vocês. Me avisem, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se tá dando para acompanhar, se eu tô falando baixo, se precisa de fone, o fone tá aqui do lado, qualquer coisa eu coloco. E também se a imagem tá boa, né, se tá falhando. Sempre é bom checar aqui antes de eu começar a desembestar, a falar, porque senão a gente vai embora e esquece de perguntar. Tudo bem com vocês? A ideia hoje, que bom, Lorene tá me dizendo que tá ótimo, Eliane de Santa Catarina, que legal, de onde vocês estão? Vão colocando aqui, eu vou falando oi pra vocês. A ideia hoje é a gente conversar mais mesmo, sabe? Porque eu venho recebendo muitas perguntas, eu tenho aberto mais vezes até as caixinhas de perguntas aqui, tenho me esforçado para responder todas. Às vezes eu vejo que as perguntas são muito repetidas, ou às vezes a mesma pessoa perguntando a mesma coisa, até já coloquei isso aqui. E que eu acredito que tem que ter um movimento interno também, de você olhar para você, né, com a resposta que você recebe, e aí você buscar crescer de alguma forma, mesmo que seja algo que às vezes, não consegui decifrar, ou não consegui entender, é fazer uma reflexão sobre o que você ouviu. Então, eu sou muito impecável com a palavra, né? Eu tô dizendo que eu respondo as perguntas, não todas, exatamente por causa disso, porque todas eu daria, às vezes, eu estaria repetindo algumas coisas, e aí acho que é importante a pessoa olhar para dentro também, tá bom? E acho que isso já diz bastante também sobre mim, sobre o que eu trago para vocês, de reflexão que a constelação familiar nos faz. A gente busca com a constelação um crescimento, né? E é importante a gente entender o nosso papel nesse crescimento, né? Eu não vou entregar a minha necessidade, a minha vontade de crescer na mão de outra pessoa, de uma consteladora, por mais que eu me identifico com a história ou tenho empatia por ela, eu não vou entregar tudo na mão das pessoas sem eu tomar as rédeas do meu processo de crescimento. E é isso que eu provoco em vocês quando as perguntas vêm, às vezes eu respondo com outra pergunta, porque é sempre um olhar para dentro, tá bom? Então eu espero que vocês entendam que é assim que eu pelo menos imagino que a gente tem que buscar, né, crescer. Vocês vão me dizendo aqui, podem ir escrevendo aqui, como eu falei, hoje eu queria realmente conversar com vocês e a gente trocar bastante. A partir da semana que vem, da outra semana, do dia 27 de julho, a gente está iniciando a Semana da Constelação na Prática, uma semana de aulas online, gratuitas. Tem aulas gravadas, que entram mais no conteúdo da técnica e tudo, que você recebe por e-mail, o link para acessar, para participar. E vão ter as aulas ao vivo também. Essas aulas ao vivo, elas vão acontecer principalmente no YouTube. Eu vou priorizar a conexão pelo YouTube, porque acaba dando mais oportunidade também de eu gravar essas aulas e depois disponibilizar para quem quiser seguir com o curso. Mas também vou deixar o Instagram ligado aqui, tá? Mas principalmente no YouTube. E aí, então, legal, se você quiser participar, se inscreve pelo e-mail, porque aí você recebe todas as informações. As informações vão ser passadas pelo e-mail e pelo Telegram. E eu descobri que eu não posso colocar aqui o link do Telegram, do canal do Telegram. Eu coloquei, gente, é incrível como os stories pararam de ser distribuídos, né? Porque os stories, eles aparecem lá as bolinhas para vocês assistirem. E quando a gente coloca o link, que é o Telegram concorrente no Instagram, eles não entregam, né? As pessoas acabam não vendo os stories. Então, como acabou prejudicando outros stories que eu tava falando sobre os conteúdos, eu não vou mais colocar o link aqui, mas vocês recebem por e-mail também. Então, o convite é para vocês se inscreverem na Semana da Constelação na Prática, sem compromisso, para vocês realmente acompanharem as aulas.
É um momento muito grande de conexão, de aprendizado, de aprofundamento. Todo mundo sai ganhando dessa semana e a gente acaba então podendo olhar para várias questões, né, nossas durante essa semana. Nesse grupo que eu tenho também lá no Telegram, eu abro depois das aulas ao vivo, eu abro o chat para responder perguntas e tal, então eu fico por um tempo lá disponível no chat também. Então, enfim, é muito gostosa essa semana, eu gosto muito dela. E todo mundo que participou, que esteve nas outras semanas, também sentiu, né, essa energia diferente que a gente tem, porque a gente fica focado uma semana só falando, só olhando para a constelação, olhando para os nossos temas aqui dentro, tá bom? Bom, eu falei que eu quero falar hoje sobre o que é e o que não é constelação familiar e responder as perguntas de vocês, porque eu tenho recebido, sim, algumas perguntas com os temas que fogem um pouco o que é a essência da constelação. E como vocês sabem, a maneira como eu trabalho, como eu aprendi, está muito ligado com a maneira como o Bert Hellinger trouxe as constelações pra gente. E, assim, é legal dizer que o Bert também, ele não é que ele trouxe a constelação e é uma técnica que ficou estanque, parada, né? Quando ele começou o trabalho com as constelações, era algo bem rígido. Ele mesmo foi desenvolvendo a técnica e deixando as coisas muito mais fluidas. Porém, tem alguns princípios por trás da constelação que são muito necessários de serem observados, de serem respeitados para que a essência da constelação não se perca. E é esse o ponto da nossa conversa de hoje, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha. Grávida vai ficando com falta de ar, né? Vai falando e aí tem que parar. Vou falar mais devagar. Se tiver muito devagar, vocês me avisam. Bom, vamos lá. Quais as diferenças, assim, né? Vocês sabem que tem o curso online, tem a própria Semana da Constelação na Prática, que eu disponibilizo meditações e que eu falo muito, chamo de autoconstelação. Não só eu, né? Muitas pessoas chamam de autoconstelação. A autoconstelação, que pode acontecer por meio de uma meditação, que pode acontecer por meio de uma visualização. Se vocês quiserem anotar, já vão anotando aí, tá? Eu vou falando, porque as coisas estão aqui no meu coração, né? Não tenho isso tudo escritinho como, anota aí, mas vocês vão acompanhando como vocês quiserem. Então, a autoconstelação, que são esses movimentos que podem ser feitos, né? Como uma meditação, como uma visualização, como o próprio movimento dos bonecos, né? Eu pego um boneco e eu mesmo coloco um boneco de frente para o outro, ou um objeto dentro da minha casa, um de frente para o outro. Os bonecos, quando eu falo, são assim, né? Os bonequinhos da constelação. Não sei se vai dar para ver se não tá muito claro. Enfim, tem os bonequinhos, então eu posso, eu escolho um representante para mim e um representante para o emprego, por exemplo. E aí eu faço um exercício de só olhar e sentir o que me dá quando eu olho para os bonecos, né? Esses são os movimentos de autoconstelação. Já aqui eu já consigo trazer muita informação à consciência. Pela meditação, como eu falei, pela visualização, né? Tem uma visualização muito bonita na Semana da Constelação na Prática, de eu começar a entender quais são as pessoas que trazem as informações referentes a determinados temas que me prendem ainda, enfim, que me são importantes. Então, eu consigo sim, se eu tô conectada com o meu centro, se eu tô no meu lugar, né? E quando eu falo o meu centro, o que quer dizer? É um lugar, não só um lugar físico, isolado, né? Uma sala fechada, um quarto. Eu, por exemplo, tenho meu cantinho de meditação aqui, que eu sento no futon ali, com as almofadas, né? Que é o meu lugarzinho ali de meditação, de conexão. Não é só esse lugar físico, é também um lugar físico. É importante você estar num lugar sem interrupção, que você esteja tranquila, mas também é um lugar emocional de estar no seu centro. É você fazer uma respiração
e você sentir quem está conduzindo essa respiração. Seu corpo está respirando porque é o que ele aprendeu a fazer desde que você nasceu? Ou é você que está conduzindo e que está guiando essa respiração? Está sentindo o ar entrando, está sentindo ele expandindo dentro do seu peito, está sentindo, né, na expiração o seu corpo relaxar e soltar. Então, tudo isso é um preparo para você estar bem centrada, né? Eu tenho mania de falar, seu centro é apontar para cá, porque é o nosso centro, nosso coração, nossa intuição, chakra tem tudo a ver com chakra cardíaco. Então, é esse lugar aqui emocional. Quando eu tô aqui nesse meu lugar, no meu centro, eu começo a me abrir para outras percepções. Eu começo a me abrir para a minha intuição, eu começo a me abrir para as minhas outras antenas, né? A gente fala sobre não ficar só no mental e a gente se abrir para o que vem além disso, assim, e não é nada, quando a gente fala isso, eu gosto de ter bastante cuidado com isso. Não é nada, eu vou receber uma informação, eu vou receber o espírito, não tem nada a ver com esse lado de religião, nesse sentido. É simplesmente assim, o nosso corpo, ele tem vários estágios, tem o corpo metabólico, tem o corpo físico, né, que são as moléculas, tem o corpo mental, racional, e tem o corpo supramental, que é a nossa, é como se a gente tivesse outra antena aqui. A gente não usa ela muito, a gente aprendeu logo desde cedo que a gente tem que resolver os problemas, tem que, pelo menos eu, né, engenheira lá, então resolve um problema, quebra ele em partes menores e vai olhando de uma maneira bem pragmática, resolve cada uma das coisas e aí fica muito no racional, acaba não se abrindo para o que você sente quando olha para o problema, o que você sente quando você está em contato com determinada pessoa. A gente acaba esquecendo essas outras formas de percepção que nós temos e acaba diminuindo. E aí quando a gente não usa, diminui, por quê? Porque a gente não usa. Se a gente usa pouco, então a gente vai, é como se fosse, né, vai atrofiando aquilo. Então nesse lugar que eu falo, esse lugar emocional, é um lugar em que você se abre suas antenas, você começa a ter percepções diferentes. E aí então nesse lugar eu posso, numa meditação, numa visualização, me visualizar frente a minha, por exemplo, ao emprego, que eu dei o exemplo, né? Ou frente à minha mãe, frente a um relacionamento, um ex-relacionamento, e eu posso começar a entender e ler o que eu sinto quando eu olho para essa questão ou para essa pessoa. A mesma coisa com os bonecos, eu posso colocar um boneco de frente para o outro e eu falo, o que eu sinto nesse lugar? Se esse lugar sou eu e esse lugar é a questão, o que eu sinto quando este boneco está olhando para esse? E aí, nesse lugar que eu começo a olhar, eu não tenho julgamento, tipo, eu tenho que sentir isso ou eu tenho que sentir aquilo. Ou, pior ainda, né? Eu sinto isso, por que eu sinto isso? Por que eu sinto essa raiva? Por que eu sinto essa dor? Nesse lugar, a gente não pergunta, a gente não, como eu posso dizer? A gente não quer entender racionalmente, a gente só traz à tona os sentimentos. Quando eu trago à tona os sentimentos, aí eu começo a trazer aquilo. Puxa, eu sinto raiva quando eu olho para tal pessoa. Aí quando eu reconheço que eu sinto raiva, eu trago a consciência aquilo. E aí eu começo a ligar algumas questões, algumas memórias, algumas histórias. E começo a trabalhar essa raiva. Eu tô dando exemplos, né? Também, eu sei que estão bem no ar, assim. Esses são movimentos de autoconstelação, então, e é sim possível fazer. No curso, inclusive, não só no curso, eu sempre falo isso nos vídeos e tal, eu posso fazer visualização em que eu olho para minha mãe e consigo falar algumas frases para ela, eu consigo olhar para relacionamentos ou ex-relacionamentos e consigo falar frases de cura que vão trazendo realmente de alma um olhar, uma gratidão por tudo que foi, e aí a partir daí eu consigo encerrar os ciclos, né? A mesma coisa com empregos, eu consigo encerrar ciclos de empregos, então eu vou fazendo esses movimentos. Então eu estou passando do que é a autoconstelação,
né? Para quem tá chegando agora, que é o que não é. Eu tô passando do que é primeiro autoconstelação, é esse movimento de eu mesma olhar para as minhas questões. Esses movimentos, quando eu falo de eu mesma, no meu lugar, poder olhar, poder trazer novos significados, isso já me modifica. Isso já me traz mais consciência sobre tudo que eu sinto. Isso já cai fichas, né? Eu estava recentemente falando com uma pessoa e ela me perguntou uma questão lá sobre procrastinar e eu falei para ela assim, olha, a gente falou sobre isso exatamente, né, na aula, acho que eu até comentei aqui nos stories também, não sei se vocês viram. Falei, a gente falou exatamente isso na aula, se você quiser, olha a aula lá, essa pessoa é uma aluna. Aí ela me respondeu, falou assim, nossa, só o que você me respondeu, já entendi, eu vou assistir a aula sim, porque eu vou seguindo os movimentos do exercício, né, que você conduziu na aula com a pessoa, mas só o que você falou já entendi, já trouxe um novo significado. Isso também é constelar, né? Isso também é um movimento de autoconstelação. Quando que você consegue ir percebendo e trazendo as coisas para você? Quando você está aberto, quando você está no seu centro. Por isso que eu demorei bastante tempo falando aqui sobre a questão de encontrar o seu centro. Quando você está no seu centro, você consegue encaixando, enxergando, né, e trazendo novos significados. Então isso é constelação. Agora, isso é, como eu estava falando, autoconstelação, movimentos que são esses que você pode fazer sozinho ou você pode fazer com outra pessoa. Eu lembro que quando eu comecei a fazer workshops, né, de constelação em grupo, e ainda bem no começo não tinha gente, não formava grupo, né? Coisas que consteladores passam no início aí, quando não tem gente, você vai querendo formar grupo, morrendo de vontade de constelar, mas não aparece pessoas, enfim. E a gente podia fazer, eu fazia algumas vezes, na verdade, movimentos. Então eu colocava uma pessoa, por exemplo, para relacionamentos. Então aquela pessoa escolhia representantes para serem os ex-relacionamentos dela, e eu pedia para ela olhar para cada um dos ex-relacionamentos. Isso não é uma constelação como uma sessão, que é a próxima coisa que eu vou falar, mas são movimentos de constelação. Então, isso também tem lá no curso bastante, fazendo com bonecos, fazendo individual ou em duplas, e que você vai conduzindo com os bonecos, né? Esses movimentos. Ou mesmo no grupo, como eu estou trazendo esse exemplo, tá? E aí, qual que é a diferença disso? Quando a gente fala de constelação, quando a gente fala de uma sessão de movimentos. Então, eu falei de autoconstelação, falei de movimentos e agora eu vou falar da sessão. A sessão de constelação, aí é como quando a gente realmente se abre para algo de uma forma muito profunda. Eu agendo um horário, eu me preparo. Primeiro que tem o preparo que eu sei que eu faço, eu tenho o preparo que eu nem sei, nem tenho consciência que eu faço, né? Então, quando eu vou agendar uma constelação, primeiro eu fico naquela agenda e não agendo. Eu recebi indicação. Será que faz sentido para mim e tal? Tem gente que ouve falar sobre constelação e depois de 5 anos, 3 anos, resolve realmente buscar a constelação. Tem gente que, nem ouvi direito, mas achei que era legal, vi lá na internet e já marquei. Então, cada um tem a sua forma do seu preparo para fazer uma sessão. E todas as formas estão certas, né? A gente entende e respeita que cada pessoa tem a sua forma de chegar na constelação. Se for para chegar na constelação também. Então, quando você se marca uma sessão, já começa todo um preparo de pré, né? Como um pré-operatório. Algumas lembranças começam a vir na mente, ou sei lá, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Já aconteceu tanto comigo de eu ouvir, né, das pessoas falarem que, nossa, não sei porquê, semana passada minha mãe resolveu ver álbuns de família, e aí ela começou a contar toda a história da família, e aí a pessoa ali na hora, ela sabe tudo que aconteceu na família, porque aconteceu isso de ver álbuns de fotos, ou porque, eu marquei a constelação e aí eu perdi o emprego. E agora eu consigo enxergar, ou porque eu tô feliz que eu perdi o emprego porque eu queria sair do emprego, ou não estou feliz e eu preciso resolver isso. Assim, muitas coisas acontecem quando a gente marca a constelação. Depois,
Ai, que bonitinha. A Juliana colocou: oi, Ju, melhor consteladora você. Minha vida mudou tanto, como sou grata. Ah, eu sou grata a você, querida. Obrigada por estar aqui. Eu não tô vendo ainda os comentários. Depois eu vou ler os comentários de vocês, tá bom, gente? Se vocês quiserem apertar aqui embaixo, tem um botão de interrogação que depois eu vou entrar ali e vou começar a ver, vou conseguir ler as perguntas de todo mundo, aí eu respondo tudo, tá bom? É mais fácil se vocês deixarem ali na interrogação para eu não perder nenhuma, só para não perder. Bom, então eu tava falando sobre a sessão. Então é como se fosse o pré-operatório, né? A gente vai começando a receber informações que a gente nem sabe que precisa. Hoje, inclusive, aconteceu um caso muito interessante. Na semana passada, essa moça estava agendada. Na hora da constelação dela, acabou a luz na casa dela, ela tentou fazer pelo celular, não deu certo o celular, o 4G não funcionava, aqui em casa piscou a energia, assim, não deu. E eu falei pra ela, bom, a gente vai respeitar o campo, não dá, hoje não é o dia de fazer sua constelação. E aí a gente remarcou pra hoje. E da semana passada pra hoje, não dá pra dizer que aconteceu algo assim, foi bombástico o que aconteceu. Mas ela recebeu algumas informações de prima e tal, sobre mais notícias da família que tinha muito a ver com a constelação de hoje. Então, é aquilo, tem todo um preparo que a gente sabe e o que a gente não sabe, tá bom? Então tem isso. Aí tem a constelação em si. A sessão, que era o que eu estava explicando, que é uma sessão. É uma condução de uma pessoa que não conhece a sua família, e aqui eu vou começar a entrar nas perguntas que eu tenho recebido muito. Uma pessoa que não te conhece muito bem, não conhece a sua família, pode até ser amiga ou colega, mas que não tem esse conhecimento mais profundo sobre você, sobre a sua história, ou seja, uma pessoa isenta. A palavra é essa, é isenção. É isenção e distanciamento. Eu estou, numa sessão de constelação, eu estou acompanhada de um profissional, de um constelador, com uma formação em constelação, que consegue distanciar da questão. Quando você traz o tema para constelar, você vem cheio de julgamentos, é normal. A gente vem e fala, porque eu tenho esse problema com a minha mãe, eu tenho esse problema com o marido, eu tenho esse problema com o emprego, e eu não sei, e muitas vezes quando a pessoa vem procurar constelação, ela já é muito protagonista, fala, eu não sei por que eu busco essas coisas na minha vida, mas o fato é que elas acontecem e tal. Ela vem cheia já de julgamentos, de pressuposições, assim, sobre o que é. O que o constelador experiente precisa saber fazer? Precisa ouvir e se distanciar. É como ouvir e esquecer. O Bert Hellinger falava isso. Ele, como se diz, ele ouvia e aí ele falava assim, deixava a pessoa de lado e falava, agora a gente vai esquecer tudo que a gente ouviu. Por quê? Porque a gente ouve a história, a gente entende, mas algumas coisas na história nos chamam a atenção e a gente joga o resto fora, pra gente não entrar no jogo da pessoa. A pessoa, não é, quando eu falo jogo, não é ruim, assim, é porque ela tá no meio do turbilhão ali, ela não consegue enxergar bem. Então, o constelador, ele tem que estar distante da questão, para ele conseguir enxergar de fora. E o que você na sessão vai fazer? Você vai ter a companhia de alguém que vai te puxar para fora e olhar por meio de representação, que pode ser com os bonecos, pode ser, se for um workshop, com um grupo de pessoas, você vai representar com pessoas. Então, esse constelador vai te tirar daquele turbilhão para você também conseguir olhar de fora a questão. Dá para o seu irmão fazer isso, por exemplo, sua irmã fazer isso, por exemplo, dá para sua mãe fazer isso, por exemplo? Ela está no turbilhão como você. Ela até pode não estar na mesma questão específica de eu tô com problema que eu não tenho emprego e eu não consigo deslanchar profissionalmente, eu não consigo ter sucesso. Pode até ser que a questão ela não tenha a mesma que você. Mas ela conhece você a fundo, a ponto de saber, e a ponto de saber não, né? De estar ali no meio e entender, você não enxerga pro seu pai como você deveria enxergar, você não honra os seus avós, enfim, ela também toma partido. E não, assim, claro que não tá errado sua mãe e sua irmã tomar partido do seu lado. Não tá errado. O que tá errado é ela conduzir sua constelação. Ela não pode, ela não consegue ter esse distanciamento, gente. Então, é muito importante entender que
quando a gente faz, e eu recebo também muito essa pergunta dos alunos mesmo, porque quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a se aprofundar na constelação, a gente quer fazer e a gente quer que todo mundo tenha contato com isso. E quando a gente está no curso ainda, a gente começa a precisar também de cobaias, assim, né? Quem que eu vou constelar? Quem que eu vou testar? E é sempre, eu posso fazer com a minha irmã, com a minha prima e tal. Eu sei que este é um caminho que a gente já enxerga como, puxa, é natural, né? Eu poderia fazer com pessoas da minha família. Só que talvez seja a nossa pior escolha, sem querer, talvez seja a nossa pior escolha. Sem querer que eu digo que de coração a gente quer ajudar. Só que uma das coisas que a gente aprende na constelação também é que ela não serve para ajudar, ela serve para mostrar. Quem vai fazer, quem vai buscar a modificação é a própria pessoa, é o próprio constelado. Então, se você, enquanto irmã, quer fazer a constelação para ajudar a sua irmã, para ajudar seu irmão, você está se colocando num lugar, às vezes, maior do que o dele, você já está ferindo a ordem da hierarquia, do equilíbrio de troca, você está se envolvendo na questão e, às vezes, você pode até ter isenção de olhar, mas ele, quando você mostra, ele fala, mas será? É diferente, gente. Vocês sabem que é diferente. É a velha história do Casa de Ferreira Espeta de Pau, assim. A gente não consegue mesmo ter isenção nesse olhar. Então, não dá para fingir que tem, tá? Você pode até conseguir esse distanciamento, mas o outro não vai conseguir olhar como se fosse quando ele tá pagando por uma constelação. E a gente tem que falar sobre isso mesmo. O equilíbrio de troca fala sobre isso. Quando eu pago por algo, eu me entrego mais. Eu quero mais, eu decido marcar a minha constelação, eu me disponho, né, de uma quantia financeira, me disponho de tempo, vou lá e faço. É diferente da minha irmã chegar ali na porta, olha, eu tô fazendo um curso, eu quero constelar, eu preciso de alguém, vem aqui fazer. Você vai fazer como um favor para ela, você não vai querer olhar para você. Você pode até querer olhar para você, mas ali, se ela vai te mostrar uma coisa que dói, ela vai falar assim, pô, eu vim aqui te ajudar com o seu curso e você ainda por cima tá me mostrando algo que eu não quero ver, deixa eu ficar aqui onde eu tô, que é melhor. Então, esse é um risco muito grande. Solange colocou que eu posso constelar com meu filho, é exatamente... Não é exatamente isso, deixa eu já vou responder isso. Desculpa, eu li rápido, achei que era o que eu tava falando. Então, você não pode constelar o seu filho, sua mãe, seu pai, seus irmãos. O que você pode fazer? Sabe os movimentos que eu falei que você pode fazer como autoconstelação? Você pode fazer, às vezes, movimentos com seus irmãos para ajudá-los. Então, às vezes você, numa conversa telefônica, depende da conexão que você tem, né, com seus irmãos, às vezes numa própria conversa telefônica, às vezes com um bonequinho mesmo, enfim. Você pode chegar e falar assim, mas o que você está querendo ver? Onde você quer chegar? E você coloca lá como movimento, não como uma sessão. A sessão é algo que você tem que reservar na sua agenda 1 hora ou mais, né? Eu costumo reservar mais do que 1 hora, porque eu acho que a gente não pode fazer correndo nada, então mesmo que a constelação acabe em 1 hora ou menos, eu acredito que a gente tem que reservar mais tempo pra gente estar tranquilo. Essa sou eu, né? Como eu conduzo. Então eu reservo mais, eu reservo 1h30, em que você começa a entender de onde veio a necessidade de fazer a constelação, em que você começa a entender onde aquela constelação potencialmente pode te levar. Muitas vezes eu pergunto para você qual seria um bom resultado dessa constelação. Então muitas vezes a gente vai levando, né, a gente vai percorrendo um caminho, falando melhor, a gente vai percorrendo um caminho. E aí, neste caminho, a gente começa a tirar véus. A gente vai, porque a gente vive com esses véus tampando nossa cara, e aí a gente não consegue enxergar logo de cara. Então, numa sessão, não. Você começa, abre uma porta, depois você abre outra, você vai entendendo o que aquilo quer dizer. Às vezes, gente, eu falei sobre a 1h30, sobre 1 hora, às vezes já passou 40 minutos da sessão, é quando a pessoa entende onde ela está. E aí, eu não sei se por conta do tempo ou a preocupação, ela fala, meu Deus, mas eu tô aqui, como que eu vou fazer para sair? Eu falo, calma, a gente tá só começando. Porque o mais importante é eu realizar, eu sentir onde eu tô. E aí, depois, o que você consegue fazer é abrir outras portas, e quando você abre outras portas, tudo vai se encaixando, e às vezes se encaixa super rápido.
Primeiro é eu saber onde eu tô e depois eu consigo entender para onde eu vou chegar. Mas uma sessão, então, é isso, né? A diferença da autoconstelação, do movimento e da sessão. A sessão de constelação é isso. É eu começar por um lugar, entender o que me trouxe até ali. Lembra que eu falei do pré-operatório, né? Então, entender o que me trouxe até aqui, como eu estou chegando para essa sessão. E a partir daqui eu vejo tudo que eu preciso ver. E esse tudo que eu preciso ver, nem o constelado, nem o constelador sabem o que é. Eu participei uma vez num workshop com o Stefan Hausner e ele falou assim, o constelador que conseguir explicar, eu entender o que ele está fazendo ali, ele não está constelando, porque a gente realmente vai seguindo uma energia, vai seguindo o que o campo está nos mostrando, a gente não sabe onde vai chegar. Então, por isso que é aquele cuidado de que se eu sou mãe, se eu sou irmã, enfim, eu quero ajudar, eu quero chegar em algum lugar bom, né? O constelador, ele vai chegar em algum lugar que é o lugar que a pessoa precisa chegar. E aí, então, esse é o processo, tá? Da sessão de constelação. Por isso que, repito, tô repetindo 1 milhão de vezes aqui para ver se tem aquela minha vontade, eu sei que não vai acontecer, né? Aquele meu desejo que ninguém mais me pergunte. Eu sei que sempre tem. Mas é isso, é para vocês entenderem de alma, assim, que é isso. E quando eu falo isso, não é como um sentido de proibição, a gente também tem que entender isso, a constelação é algo muito natural, então não é proibição, tá, não pode, é porque não dá, gente, não vai, não funciona. O movimento você consegue fazer, por quê? Porque ele não é tão profundo quanto uma sessão. O Bert Hellinger falava que a sessão de constelação, ela vai no essencial, é como se você mexesse lá embaixo, sabe, no centro daquele lago, você joga uma pedrinha que vai fazer onda em todo o lago e que vai mexer com todas as bordas. Esse é o essencial. Isso é uma sessão. O movimento não é isso. Você vai resolvendo algumas coisas, mas está numa camada mais acima. E aí sim você pode ajudar, você pode fazer com familiares, tá bom? Me avisa, gente, se ficou claro. Eu vi vários comentários aí, eu não consegui ler os comentários, porque senão eu ia me perder aqui no raciocínio. Depois eu vou voltar. Mas se vocês puderem só colocar um joinha se ficou claro. Então, acho que essa questão do constelar parentes foi o que eu mais reforcei. A outra pergunta que eu também recebo é se eu posso constelar sempre. E eu coloco aqui para mim que é no mínimo 3 meses, às vezes não é nem 3 meses, é mais tempo, mas é um outro ponto importante de falar, porque que não posso constelar sempre. Por tudo isso que eu falei para vocês sobre uma sessão de constelação, vocês entendem que é um processo muito profundo? Eu falei do pré-operatório e falei da operação, da sessão. Tem o pós também. O pós-operatório, até uma moça, ela compartilhou a história dela nos stories, ela me marcou, eu compartilhei aqui para vocês verem. Que ela falou que muitas fichas estão caindo, a constelação dela foi recente. O pós também é isso, a gente fica um pouco pensativo, a gente vai sentindo, a gente vai pisando diferente, porque tudo a gente traz para a consciência, a gente modifica de uma forma que parece que tudo fica diferente. E de novo, não dá para explicar racionalmente, porque a gente não está preso só no processo racional, a gente está trabalhando com a nossa intuição. E aí, eu tô vendo, a pessoa colocou a sua respiração também revertendo a gravidez da minha primeira filha. Gente, eu tô assim, eu tô tentando falar, mas dá pra ver, né, que eu tô com um pouco de falta de ar aqui de explicar pra vocês. Mas eu vou fazendo as pausas necessárias aqui. Enfim, o que eu tava dizendo sobre o tempo? Quando tem o pós, quando a gente faz a constelação, depois tem o pós. O pós é a gente ficar pensativo, a gente ficar lembrando de coisas da infância, a gente ficar... hoje, engraçado que hoje eu fiz alguns atendimentos hoje e 2 pessoas me falaram isso. Mas isso quer dizer aquilo? Então, a gente começa a fazer, e eu não respondo, né? Isso, eu falo, você já está entrando no processo que vem depois da constelação, que é querer começar a ligar uma coisa na outra, ou seja, a gente vai trazendo muita informação para dentro. E esse processo requer um tempo, tanto de assentar, a gente se situar ali nesse lugar, quanto de modificar, né?
Esse primeiro de pensamento, assim, da gente trazer muitas informações, da gente trazer lembranças e trazer histórias, enfim, da gente começar a querer quase que montar um quebra-cabeça diferente, ele é um processo que dura, sei lá, uns 2 dias, 5 dias, depende para as pessoas como ficam mais nesse estado bem pensativo. Eu tô falando isso também da minha experiência, às vezes que eu constelei também fiquei assim, e eu sei que isso acontece, né, com muitas pessoas que constelam. Mas depois disso ainda existe algo para como se... Imagina assim, uma coisa é o racional, é a mente. Lembra que eu falei da gente ter os corpos e tal? Então tem o mental e depois tem o supramental. Na constelação a gente está nesse supramental. É como se a gente costuma dizer, é a nossa alma, né? O Bert Hellinger falava isso, né? Constelação tem uma frase muito bonita, que é da constelação surge uma imagem, essa imagem penetra profundamente a alma, de repente a alma vê. Esse é o caminho. Então é como se a alma já soubesse qual é o caminho. Só que, imagina, a alma foi, o corpo ainda não. O corpo ainda tem que chegar. Então, para você chegar, tem um tempo. E precisa respeitar esse tempo. O nosso racional acha que, não, eu já entendi. Beleza, já sei o que é. Só que quando eu percebo alguma coisa, não quer dizer que eu já modifico. Né? Por exemplo, se eu falo, eu tô com ciúmes... do meu irmão mais velho, porque minha mãe deu lá um presente para ele e não deu para mim. Tô com uma raiva, mas eu sei que essa raiva é ciúmes. Tudo bem, uma coisa é eu saber, eu entender. Outra coisa é eu deixar de sentir a raiva, deixar de sentir ciúmes, porque eu sei que minha mãe ama tanto quanto o meu irmão mais velho. Eu entendi que aquele presente teve uma circunstância especial. Uma coisa, então, que eu tô querendo dizer com esse exemplo bem bobinho é que uma coisa é a razão, o nosso mental entender, outra coisa é a gente sentir. Então, numa constelação, é como se a gente viesse para cá. Aí a razão e a nossa alma, o nosso sentido estão aqui. Só que quando a gente encerra uma sessão, a nossa mente volta. Então, a gente precisa dar um tempo para que a cabeça chegue, para que o mental chegue onde a nossa alma já viu que é o melhor pra gente. Esse tempo demora um pouco, a gente tem que respeitar esse tempo. Não dá para constelar hoje uma questão e aí amanhã ou depois de amanhã eu querer constelar outra. Não vai. E se a gente tentar, o que acontece? A gente joga fora. Joga fora a primeira porque não deu tempo de eu processar e eu já abri outra caixinha e aí eu fico confusa. Eu tenho essa sensibilidade... e eu não sei como que isso acontece com outros consteladores, enfim, eu vou falar sempre por mim, né? Eu tenho essa sensibilidade que eu falo, e as meninas, né, da minha equipe que marcam as constelações, elas sempre perguntam, você já constelou? Quanto tempo faz e tal? Se a pessoa fala que constelou recentemente, eu não marco, eu peço para marcar dali a 3 meses. Só que tem gente que às vezes insiste, quer marcar. Tô sendo bem sincera com vocês, gente, acontece muita coisa aqui. E aí, quando a pessoa chega, gente, não foi uma vez, não. Algumas vezes a pessoa chega, eu vou constelar, eu sinto algo estranho. Eu falo, peraí, eu tô sentindo que não dá, tô meio confuso, não tenho o próximo passo. E eu falei, você já constelou? Sim, semana passada, mas é que eu nem considero que foi uma constelação, porque foi assim, sempre tem uma história. Mas no fundo, assim, eu paro, eu falo, não, a gente vai remarcar, não dá pra gente fazer hoje. Eu entendo a ânsia, a vontade, eu gostei tanto da constelação, quero fazer outra. Mas se tem uma coisa que a gente tem que aprender é respeitar o tempo das coisas, respeitar o nosso tempo. Né? A gente está falando de gravidez, uma gestação, não tem lá 9 meses, né? Não tem 40 semanas para o bebê nascer, tem o tempo de formação. A gente tem o tempo nosso. A gente precisa aprender a respeitar o nosso tempo também, tá? Então, por isso, não pode. Então, a outra pergunta, né, do que é o que não é, se eu faço um movimento de constelação, aí voltando, né, o que é e como que funcionam as coisas. Se eu faço uma constelação, uma sessão, eu não posso fazer outra. Se eu faço um movimento de constelação, eu posso fazer outro depois. Eu posso fazer uma autoconstelação, uma visualização e repetir ela por uma semana todos os dias, porque ela vai me trazendo modificações, mas é num nível menos profundo do que uma sessão de constelação, tá bom? Ficou claro isso também? Eu vou voltar para ler as perguntas agora e depois eu falo as outras coisas que eu anotei aqui que não podia esquecer de falar para vocês. Que eu vi uma série aqui de perguntinhas.
Só posso ou devo fazer constelação depois da formação? Aí ela tá dizendo que ela faz formação ainda e queria saber se pode atender antes de finalizar o curso. Gente, uma coisa também é muito legal isso que você perguntou, Márcia, porque a gente precisa de responsabilidade para atuar como constelador. A responsabilidade não tem a ver, né, por incrível que pareça, com o papel que você recebe no final do curso, que a gente chama de diploma. Você pode receber o papel, receber o diploma e não se sentir bem para constelar. E você tem que ser responsável com isso e sentir, falar, não, ainda falta alguma coisa para eu sentar nesse lugar de constelador. Então, às vezes eu termino a formação e ainda não me sinto bem para constelar. Às vezes eu já tive bastante conhecimento, já tive bastante estudo, já tive bastante treino, faltando pouco tempo para me formar, já me sinto bem e já posso constelar. Então, o mais importante de tudo da formação ou de como você atua como constelador é a responsabilidade, mais do que o papel. Eu estava falando, né, que todos esses cuidados que eu estou trazendo e estou mostrando para vocês sobre a constelação, eles não têm a ver com a constelação ser algo rígido. Constelação não é algo rígido, é para ser algo natural, mas essa responsabilidade também tem que ser algo natural. Você tem que se sentir apta a constelar, né? E isso vem de diversas formas. É claro que quando eu falo sobre essa responsabilidade, pode abrir uma brecha na quer dizer que você está dizendo que não precisa de formação, não sei o quê. O Bert começou dizendo que não precisava de formação. Agora, a própria escola, o Bert não está mais aqui, né, entre nós, mas a própria escola, Hellinger, está fazendo cursos de formação. Então, ele vai mudando também. Mas o mais importante é a responsabilidade. O que é responsabilidade? É conhecer as técnicas, conhecer o conteúdo, estudar Bert Hellinger. Esses livros aqui até não são enfeite, não. O pessoal nas aulas, né, quando a gente faz as aulas do curso, sempre vê que eu trago livros e a gente fala, lê trecho de livro, discute, conversa, constrói em cima. É estudar, é se sentir pronta, é saber que você tem esse lugar. Tudo isso que eu falei sobre esse distanciamento da questão, não é fácil, gente, ouvir a história do outro e não entrar ali naquele papel que ele tá fazendo. Às vezes a pessoa que veio constelar é toda sedutora no sentido de, puxa vida, coitada de mim, tem pena de mim, eu preciso que alguém venha aqui, passa a mão na minha cabeça e fala que eu tô certa. O constelador tem que sair desse jogo e conseguir enxergar de fora. Isso a gente consegue com experiência, com prática, com responsabilidade, com muito amor também, né? Porque a gente consegue ter esse distanciamento e não julgar e entender que tudo aquilo tem uma história por trás, né? E essa história por trás é o que nos diz, né, sobre o que aquela pessoa tem, qual é a real dor, qual é o real lugar que ela está ocupando, tá? Então, só para descolar uma coisa da outra. Márcia, espero ter te ajudado. A Solange perguntou se pode constelar para o filho, que era aquela hora, né, que eu entendi e é errada a pergunta. Eu posso constelar para o meu filho desde que meu filho tenha menos de 12 anos de idade. Eu vou lá e constelo para ele. Quando meu filho é grande, ele pode decidir. Eu posso constelar a minha relação, porque que me dói olhar algumas coisas nele, mas eu vou olhar para mim, não para ele. Não quero consertá-lo aqui à distância, né? Eu até vejo e imagino sabe aqueles marionetes, assim? Parece que a mãe fica lá segurando com a marionete e mexendo o bonequinho aqui embaixo, né, gente? Não é isso, tá bom? Arlete, você é sempre muito clara e objetiva nas explicações, esclarece questões. Gratidão, obrigada, querida. É normal após uma sessão de constelação ter crises de ansiedade e piora na qualidade do sono? O Diego está perguntando. Então não existe o que é normal, existe o que é possível, o que pode acontecer. Os sintomas que a gente tem antes, depois da constelação, eles sempre querem nos dizer algo. Então, quando a gente tem algo assim, depois de uma constelação, a gente pode abrir o nosso pensamento, né? Lembra que eu falei sobre a autoconstelação e sobre os movimentos, que não é uma sessão de constelação? Essa autoconstelação é também eu desenvolver um pensamento sistêmico, é também eu olhar para algo que acontece comigo e falo, o que isso está querendo me dizer? De onde vem isso? E eu vou acolhendo e vou lembrando isso por meio de uma meditação, por meio de uma visualização, eu posso começar a entender
o que tem por trás dessas questões, tá bom? Aí as pessoas falaram sobre equilíbrio de troca. Se eu vou ensaiar esse movimento que podemos fazer com os familiares nesse curso, no curso a gente tem vídeos explicando como fazer o movimento. Eu filmei os bonequinhos e falei quais as frases que precisa falar em cada momento. Então os alunos do programa Constelação na Prática tem lá exatamente como fazer os movimentos, como que eu faço tanto para mim quanto para familiares. E aí eu estimulo muitas pessoas a trocarem duplas, fazerem duplas ali no curso mesmo para fazer os movimentos, para treinarem, para praticarem, para a gente ir tendo cada vez mais experiência e tendo respeito por esse lugar que eu tinha comentado agora há pouco. A Karina, para mim foi um processo contínuo, os aprendizados foram surgindo depois da primeira constelação. Gratidão, Ju, esse jeito carinhoso de explicar deixa tudo tão mais claro. Obrigada, queridos. Muito bem, todo mundo tá dizendo que tá claro, tô feliz aqui. Sua clareza encanta, obrigada, gente. Bom, aí, deixa eu ver que tem mais várias coisas aqui. Márcia, entendi a minha preocupação, estar apta não só na forma burocrática, mas também estar pronta de alma. As pessoas me procuram, mas falo com todo amor que ainda não. Eu já comentei com vocês isso, que eu não tinha me formado ainda, eu já atendia no intervalo ali do meu curso de formação alguns alunos. Atendia assim, né? A gente fazia alguns movimentos, a gente fazia algumas coisas que eu sentia que conseguia fazer, tá? Então, sim, pode, de novo, com responsabilidade. Que mais? Aí eu vi umas perguntas aqui da Rosângela, Juliana. Eu vou só voltar para cá o que eu preciso falar e depois eu volto para as perguntas de vocês. Outra coisa que não é constelação, né? O que não é constelação é você sair falando frases de cura sem você sentir o campo. Então, também tenho recebido um incrível número de pessoas que vêm. Me fala uma frase para tal coisa, me fala uma frase para resolver isso. Como se eu falasse assim, ó, emprego, vem, e o emprego aparece, né? Eu não sei se existem técnicas assim, eu não sei porque tem tantas pessoas me perguntando isso. Não sei se é porque a gente fala do poder das frases de cura. Essa é uma aula imperdível da Semana da Constelação na Prática. A gente vai ter uma aula ao vivo falando sobre frases de cura. Só que entender as frases, sentir as frases é o mais importante do que eu sair falando frases, né? Eu conduzo constelações com frases que eu falo e acho até estranho falar, mas eu falo, não precisa dizer essa frase. Por quê? Porque é uma leitura do campo. Depois que a gente fala, a gente entende o que ela queria dizer. E a gente não entende aqui, racionalmente, a gente entende de alma. Então, sair falando frases não é constelação. Eu sei que existem umas técnicas bem bonitas, mas que eu conheço pouco. Tem aquela dos números, né? Grabovoi, acho que você vai falando uma sequência de números e que fala que desbloqueia algumas coisas. Enfim, não é constelação, tá? É o que eu posso dizer. Como eu trabalho com constelação e minha profundidade, todo o meu aprofundamento, meu estudo é na constelação, eu consigo falar sobre constelação. Então, quando vocês me perguntam frases, o máximo que eu posso fazer é sentir, às vezes, o que tem por trás daquela pergunta que vocês colocam e entender qual é o contexto. Mas dar uma frase pronta, que você vai chegar e falar a frase e achar que magicamente tudo vai resolver, eu não gosto mesmo. E acho que é leviano até sair por aí falando frases, tá bom? Eu lancei um e-book de frases de cura, mas na primeira página desse e-book eu sempre coloquei e já coloco isso, assim, é legal vocês conhecerem as frases. Por quê? Por que o e-book funciona? Por que faz sentido, né? Não fiz o e-book, vou vender o e-book, não é isso. É porque neste lugar de centramento, neste lugar da meditação que eu falei para vocês, da respiração, quem chegou agora não ouviu, no comecinho da live expliquei bastante sobre o que é esse lugar emocional. Nesse lugar emocional, você pode entender, se ver, por exemplo, diante dos seus pais, se ver diante de um ex-relacionamento ou de um relacionamento atual e falar essas frases. E essas frases ajudam. Então é bom conhecê-las,
Mas não é em absoluto sair falando frase por aí sem sentir, é você estar nesse lugar. Então, né, por que faz sentido o e-book? É para que você saiba quais são as frases que você pode falar e que fazem sentido e que cabem, né? Quando tem a ver lá no e-book tá separadinho a ordem do equilíbrio, frases para o equilíbrio de troca, frases para o direito de pertencer, frases para a ordem da hierarquia, tá lá direitinho. Mas não vai adiantar sair falando a frase. Na primeira página isso está muito bem escrito, está muito bem explicado, que é realmente uma conexão. Você está neste lugar de alma no seu centro e aí sim você poder usar dessas frases, tá bom? Coisas que podem acontecer numa constelação, porque as pessoas às vezes falam, mas então o caminho já tá certo e tal. Na verdade, eu tô dizendo aqui que não tá, a gente não sabe o que vai acontecer numa constelação. Mas coisas que as pessoas também me perguntam consigo saber quantos abortos eu tive, sendo que eu, às vezes, porque é aquela história, né? Às vezes você fica grávida e perde e não sabe se teve um aborto, se não teve, aparece na constelação, não aparece. Então, eu já recebi perguntas assim, consigo saber quantos abortos eu tive? Consigo saber se eu sou filha, né, do meu pai mesmo, ou se é de outro homem? Enfim, existe essa desconfiança na família. Se os pais são pais adotivos, são pais biológicos, às vezes existem esses casos. O que eu posso dizer com relação a isso também, com bastante responsabilidade, é que pode ser que sim, pode ser que não. A gente não consegue afirmar. Minto, assim, às vezes em determinadas constelações, quando a gente coloca o boneco, ele se encaixa ali de um jeito que fala, agora sim, então agora eu entendo e tudo aquilo faz sentido. Então aí a gente é quase como se eu afirmasse, porque tudo se encaixou e fez sentido. Só que a gente tem que entender que é muito de sentimento, muito de energia. Então, o próprio, como eu falei, o Stefan Hazel, que eu gosto muito, ele falava assim, que a pessoa às vezes perguntava, como eu sei se meu pai é meu pai mesmo, não é? Ele falou, vai fazer um exame de DNA. Porque eu até respondi isso recentemente uma pergunta, porque assim, a gente não vai confiar e falar, eu não sei se é meu pai, eu vou fazer uma constelação. Não, eu não sei se é meu pai, eu vou fazer um teste de DNA, sabe? É por aí que a gente tem que pensar. Vamos olhar de uma maneira mais pragmática para as coisas também, tá? Pode ser, e de novo, não é que eu vou buscar a constelação para isso, mas pode ser que na constelação surja. E aí a gente coloca os bonecos e faz o movimento e entende aquilo, mas entende de alma, é aquilo, a minha alma e minha mente acompanham esse raciocínio. E aí eu percebo que isso é assim em uma constelação, tá? Então tem uma diferença muito grande de eu fazer uma constelação para saber e eu fazer uma constelação para algo que não vai, que não funciona na minha vida e de repente eu vejo que existe isso por trás, né? São coisas bem distintas. E aí a mesma coisa dos abortos. Por quê? Porque existia um aborto que nem estava sendo visto, que nem foi trazido à tona, enfim, tá? Gente, tá acabando o tempo, olha só, eu programei aqui de falar e vou falando. Deixa eu ver aqui se eu consigo responder essas perguntas. Eu tinha falado para vocês colocarem na interrogação. Gente, eu coloco aqui a Karen. Obrigada pela sua orientação sensata e tão ética e responsável. Obrigada a você, querida Karen, minha aluna, querida. Vamos ver se... Eu não consigo passar assim, gente. Eu tenho que sair e entrar de novo. A pessoa que não... Pessoas da minha família ou amigos me pediram e me pedem para eu constelar. Perguntei a Ju, meu desejo era fazer, mas superei, deve ser entendo, né? Tá vendo? Eu tenho que passar um de cada vez. Aí tem uma pergunta aqui, como saber o que constelar primeiro? Olha, ótima pergunta. A gente não sabe. Na verdade, não é que não sabe. A gente não sabe racionalmente, mas algo nos leva a fazer uma constelação. Então, a gente, normalmente, quando eu vou começar uma constelação, eu explico para a pessoa isso. Tenta não ficar pensando, não quero papelzinho, não quero caderninho, eu precisava falar isso e aquilo. Não. Tenta sentir o que te trouxe aqui, o que te fez mandar uma mensagem no WhatsApp para marcar a constelação, qual foi o gatilho. E a gente pode começar a partir daí tudo se desenrola, e aí a pessoa inclusive vai chegando, vai trazendo outras histórias que vai lembrando. Então, não é tão importante assim eu saber a pergunta exata, a pergunta certa para fazer na constelação, porque ela vai, se a gente se abre para a constelação, ela vai para o essencial, para o que precisa ser visto,
tá bom? Então fica tranquila, Sandra. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Aí Beatriz está dizendo, a autoconstelação funciona, deve ser feita mais de uma vez. Acho que eu já respondi isso no vídeo também, que sim, funciona. Aí outra pergunta aqui, eu não quero expor a pessoa, então ela colocou aqui, mas se eu colocar vai aparecer muito o nome dela aqui. E aí tem o Diego que já tinha perguntado. Solange, você já me perguntou, eu já te respondi. A Solange colocou aqui, quando o filho não aceita, a mãe pode constelar? Eu já te respondi. Eu vou te falar uma coisa muito sinceramente, com muito amor, assim. Não adianta ficar repetindo a pergunta, porque a resposta não vai mudar. Aí é uma questão de você olhar para você e ver o quanto você aceita a resposta, tá bom? Com amor eu tô falando isso. Olhe para você e veja o quanto você aceita. A resposta de mim não vai mudar. Sabe que muitas vezes a gente faz? O Bert Hellinger falava isso. A gente não gosta da resposta do médico, a gente vai em outro médico. Você pode até achar outro médico que vai te falar outra coisa, outro constelador que vai te falar outra coisa, mas eu vou te falar sempre a mesma coisa. Você só pode constelar o seu filho se ele tem até 12 anos de idade. Você constelar por ele. Se ele não quer, se ele não aceita, é porque para ele está bom como está. O que não está bom é para você, porque você não aceita o que você tá vendo. Então você precisa olhar para você. Por que você não aceita? Por que você não consegue olhar para isso com esse amor de mãe sem julgamento também, tá bom? Aí tem uma pessoa que colocou... Eu vou respondendo até me aparecer aqui o timer, tá? Porque o Instagram aparece o timer que vai acabar a live. Ju, meu namorado que teve... A Rosângela perguntou. Ju, meu namorado que teve outros relacionamentos antes do nosso, constelou há uma semana. Um dia após a constelação dele, eu senti muito nojo dele. O que pode ser? Ele ainda estava preso nas relações? Também eu chutaria qualquer coisa aqui. Mas o que é importante você olhar, na verdade, é o que você sente por ele, o que você sente por ele hoje. Depois da constelação, muitas coisas se mexem, e pode ser que ele esteja mexendo em muitas coisas dentro dele também, e pode ser que este passo importante dele ter feito constelação vai mexer no relacionamento de vocês, ou seja, mexe com tudo. Então, o importante é dar lugar a isso, sem querer já saber o próximo passo. Vai vivendo, sabe? Então, vai vivendo e vai se conectando sempre com o sentimento mais profundo, sem ter que ter as respostas certas. E o que pode ser, assim, eu falei, qualquer coisa que eu falasse eu estaria chutando, né? Não é minha intenção aqui também. Sair de uma constelação sem entender nada nos movimentos do que aconteceu é normal ou sempre a gente tem uma explicação? Então, não necessariamente a gente entende de alma. A gente fica bem, fica leve, fica encaixado, digamos assim, mas entender racionalmente não é sempre que a gente entende. A Cris perguntando onde tem esse book, tem no link da minha bio. Qualquer pessoa pode ser um constelador? Só o curso basta ou tem outros estudos? Participa da Semana da Constelação na Prática, eu vou responder isso lá, você pode sim ser constelador. Tá acabando o tempo, 1 minuto, vou falar rapidinho. Marilice, a sua amorosidade com o trabalho do constelador, com o constelado e com o campo me encantam e dá o tom desse trabalho na minha humilde opinião. Gratidão, ai que linda, obrigada querida. Ju, minha mãe quer constelar com você porque eu indiquei, acredita que ela vai fazer de corpo e alma? Ela que vai decidir. Se você não marcar para ela, se você não fizer para ela assim, mãe, vou lá, vou pagar e você vai lá e faz. Se você deixar na mão dela, ela quiser, ela vai atrás, né? É assim que a gente faz. A gente conta a história, a gente explica e se a pessoa quiser, ela vai, né? O que a gente não pode fazer, vai lá falar com a Juliana, eu pago, entrego, enfim, tá? Não dá. Gente, não vai dar para falar as outras perguntas que estão aqui. Se vocês quiserem, tem uma caixinha no Stories. Pode responder, pode colocar lá na caixinha do Stories que depois eu vou ver. Eu vejo se eu consigo responder pelos Stories, tá bom? Muito, muito obrigada por vocês terem participado comigo. Quem não se inscreveu na semana, mesmo que já tenha participado, se inscreve de novo, porque é sempre conteúdos novos, é sempre um mergulho muito grande, então você vai sempre ser lembrado aí das datas, dos dias para acompanhar as aulas.
Eu espero vocês, vai começar no dia 27 de julho, não na semana que vem, na outra. Eu espero vocês, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê nos stories, a gente se vê por aqui. Tchau, tchau. Gratidão, tô vendo as mensagens de vocês aqui. Muito obrigada, gente. Um beijo grande. Beijo, tchau, tchau.